Seja muito bem-vindo ao podcast Finanças na Prática. E no episódio de hoje, mais uma vez, eu vou trazer aqui, fazendo jus ao nome desse podcast, um exercício muito prático para que você consiga fazer um balanço financeiro do teu primeiro semestre. Eu sei que geralmente a gente costuma fazer esse balanço financeiro e da vida quando chega lá dezembro, né? Chegou 1º de dezembro, a gente começa a refletir dos nossos resultados, o que deu certo, o que não deu. Agora começa a sentir aquele cheirinho de Natal, a gente começa a sentir essa coisa dentro de nós, assim, de botar na balança. E aí a gente começa a pensar, quanto que eu ganhei, o que desse dinheiro eu realizei, o que eu conquistei, cadê meus resultados, esse foi mais um ano que eu guardei dinheiro ou mais um ano que eu não guardei dinheiro. Se esse foi mais um ano onde eu consegui atingir minhas metas ou se elas ficaram só lá na minha agenda, que lá em janeiro eu tracei minhas metas e não fiz nada por elas. Se agora tá chegando dezembro e eu sei que eu não vou tirar férias e vou ver todo mundo passeando, curtindo e eu aqui chupando o dedo em casa, é nesse momento que a gente começa a fazer essa análise. Mas eu costumo dizer que deixar para fazer essa análise só lá em dezembro é como tu ter um atestado de fracasso. Tu só vai olhar para trás e ver o que deu errado. Só que é muita coisa para te ajustar, entende? E o que eu vou trazer para vocês aqui hoje é justamente uma checklist para você seguir, algumas perguntas para te levar a refletir ao final desse primeiro semestre. Então, você está assistindo esse episódio agora no início de junho, para justamente você já poder pegar papel e caneta, escrever essas perguntinhas aqui que eu vou falar, e você poder já, quando chegar no final de junho, parar. Se você é solteiro, faz sozinho. Se for casado, de preferência, façam juntos. E vocês responderem essas perguntas. Óbvio que é legal fazer esse exercício sem pressa. Não faz no momento em que logo depois tu tens um outro compromisso. Pega uma manhã, uma parte da noite, algum dia da semana à noite, enfim, e vá respondendo essas perguntas. Porque as respostas dessas perguntas vão te dar munição para te tomar decisões muito mais assertivas e apertar os parafusos que tu precisa apertar para ir para o segundo semestre tendo resultados diferentes. Ou até mesmo para continuar fazendo aquilo que está dando certo, entende? Então, tu vai conseguir entender, beleza, isso aqui que eu estou fazendo tá dando ruim, não estou vendo resultado, e isso aqui que eu estou fazendo tá dando certo, vou continuar fazendo isso. Porque esse autoexame é inclusive um conselho bíblico. Lá em Coríntios a Bíblia fala, examine, pois, o homem a si mesmo, entende? Então é um convite para que a gente olhe para o que está acontecendo, para que a gente faça esse autodiagnóstico, para que a gente não viva no piloto automático anestesiado, que eu sei que é como muita gente acaba vivendo. Acaba vivendo assim, acorda, trabalha, paga conta, vai, recebe salário, vive, sabe, como se estivesse realmente anestesiado. E o que geralmente faz com que as pessoas parem para refletir sobre como estão vivendo a sua vida financeira é só quando uma tragédia acontece ou quando algo muito ruim acontece. É quando o desemprego bate na tua porta, uma doença bate na tua porta, sabe? Ou às vezes a pessoa tá lá num caso de quase morte e aí ela pensa, agora tem que mudar, agora eu tenho que fazer diferente. Mas a vida geralmente ela bate com essas pancadas assim forte quando ela já deu uma encostadinha na gente, quando ela já bateu no nosso ombro algumas vezes para avisar assim, ei, tem que mudar isso aí, tem que mudar isso daqui. E tu vai ignorando, tu vai fingindo que não tá ouvindo, até que chega uma vida que um momento que ela bate forte e tu vê, tá, agora eu não tenho mais como ignorar. Só que se tu fores sábio, sábia, tu não vai precisar esperar a vida te comunicar isso de uma forma muito intensa, tu vai conseguir fazer isso já. A partir do momento que tu perceber. E, inclusive, essa checklist que eu vou te falar aqui, tu não precisa fazer isso somente no final de um semestre. Tu pode fazer isso, e é o que eu faço. Faz isso ao final de cada trimestre, ao final de cada semestre, ao final de cada mês, se você quiser. E aí você pode até falar assim, nossa, Gabi, mas para que fazer isso? Análise trimestral, análise bimestral, análise mensal, isso é coisa que empresa faz. Só que a verdade é que o que você precisa entender? Se empresas que são CNPJ fazem isso, quanto mais na tua vida, que é muito mais valiosa do que uma empresa, entende? E se você não se tratar com esse maior empreendimento, o que é a vida se não o maior empreendimento a ser construído? Se você não se tratar e não se olhar com esse olhar, significa que você não está considerando construir uma coisa grandiosa. Eu não sei você, mas eu estou considerando construir
algo grandioso a partir da minha vida. Então, isso sim exige de mim lidar com a minha vida e olhar para os meus resultados justamente com esse olhar analítico, entende? E por que é importante a gente ter esse olhar analítico e examinar os nossos resultados? Porque a vida é um grande feedback. A tua conta bancária é um grande feedback. Aquilo que tu vê na frente do espelho, o teu corpo, é um grande feedback. O teu casamento é um grande feedback. A tua saúde emocional é um grande feedback. Entende? Tudo que tem de resultado ao teu redor é a vida já te dando um feedback. Porque o resultado é uma consequência das tuas sementes. Claro, a gente sabe que existem coisas que acontecem que fogem do nosso controle e que até mesmo não são consequências, mas assim, é a exceção da exceção da regra. A maioria das coisas que estão acontecendo na tua vida, você simplesmente está colhendo frutos das sementes que você plantou ou está deixando de colher as sementes que você deveria ter plantado e não plantou. E aí, por isso que esse parar, analisar e pensar no que está acontecendo, no resultado que está sendo gerado, é tão importante. E eu anotei aqui para não esquecer quais são essas perguntas para você fazer esse balanço de resultados. Vamos começar aqui agora? Bora, papel e caneta, começa a anotar essas perguntas e depois você vai responder. Primeira delas é: você sabe exatamente o total que fez de dinheiro nesse primeiro semestre? Seja você que recebe um salário, quanto que você recebeu, somando tudo, ou você que é autônomo, quanto que você faturou ao longo desses primeiros 6 meses. Então, por exemplo, se você tem um salário de 5 mil reais, significa que você, em 6 meses, ganhou 30 mil reais, entende? E aí é legal quando você começa a ter essa visão mais ampla, né, do valor total, porque a gente vai vendo, caramba, 30 mil reais já passou na minha mão, 50, 100 mil reais já passou na minha mão, meio milhão de reais já passou na minha mão. Como é que passou tudo isso e não ficou nem R$1 aqui, não ficou nem 50 reais? Como assim? E é até legal você ver proporcionalmente, cara, isso não ficou, ou o que ficou é 1% de tudo que eu fiz de dinheiro, não tá certo isso aí, né? Então é legal você parar para analisar o quanto que você fez de dinheiro nesse primeiro semestre. Quanto que você gastou para viver nesse primeiro semestre? Quanto custou ser você? Quanto custou ser a Gabriela e o Thales no primeiro semestre? É importante você saber se a tua vida tá cara, se a tua vida tá barata. Hoje em dia, dificilmente alguém tem uma vida muito barata, porque é o que eu sempre brinco, viver tá caro. Tudo tem aumentado tanto, mas é interessante você saber quanto custa ser você. Até porque quando te vier uma oportunidade, por exemplo, eu já atendi pessoas, olha que interessante. Eu já atendi pessoas que chegaram para mim e falaram assim: ah, Gabi, meu custo de vida, assim, ó, nossos gastos é coisa de 5, 8 mil reais, beleza. A pessoa pensava, é autônomo, pensava que era isso de despesa fixa. Quando a gente sentou para fazer conta, na verdade, das despesas fixas era de 10 mil reais. E no total do custo de vida dela era 20 mil. Mas tu imagina se essa pessoa ela vai receber uma proposta de negócio e aí alguém pergunta para ela assim: tá, eu vou te pagar para trabalhar para mim, e eu vou te dar uma ajuda de custo, mas quanto custa a tua vida? Aí essa pessoa vai lá e fala, ah, até 8 mil reais. Cara, depois, a hora que ela for viver, ela vai ver que ela não custa só aquilo, mas aí não tem como voltar e pegar e falar assim, ô fulano, é porque eu falei errado, na verdade a minha vida custa 15 mil, a minha vida custa 20 mil. Não vai aumentar, entende? Então é muito importante você saber quanto custa a sua vida. De 1 a 10, qual a nota você dá para o seu tempo investido em se educar financeiramente no primeiro semestre? De todo o tempo que tu viveu nesse primeiro semestre, quanto desse tempo tu leu livros de finanças, ouviu podcasts aqui, assistiu aulas no YouTube, cursos, mentorias? Quanto você investiu em se educar financeiramente? É importante que você reconheça isso, porque se você é uma pessoa que é, por exemplo, nota 5 na capacidade de cuidar do dinheiro, não é porque você vai ganhar mais dinheiro que significa que você vai se tornar uma pessoa mais capaz de gerenciar o dinheiro. Você vai continuar nota 5, só que agora versão 2.0. Continuar frustrado sem resultado, entende? Então você precisa investir em capacitação para que você tenha resultados diferentes. Outra pergunta: você guardou dinheiro no primeiro semestre? Sim ou não? Guardou um dinheiro? Investiu esse dinheiro? E quanto que foi? Coloca aí qual é o valor. Guardei e foi X. Você pode fazer uma proporção depois para ver quantos por cento foi esse dinheiro que você guardou comparado com tudo que você fez de dinheiro. É interessante esse exercício.
As pessoas que você conviveu nesse primeiro semestre te aproximaram de uma vida mais próspera e contribuíram na construção da tua vida abundante ou te afastaram dessa vida próspera e atrapalharam a tua construção? É muito importante você olhar isso, porque você vai sempre fazer muita força para crescer acompanhado de pessoas que estão só querendo viver o hoje, pessoas que não olham para o futuro, pessoas que não veem a vida como um grande empreendimento a ser desenvolvido e construído, entende? Então é muito importante que você avalie, porque realmente é muito real aquela frase, né, que você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, olhe para o seu ambiente, para as pessoas que mais próximas de você e veja os resultados que isso geraram. Inclusive é algo que na Bíblia também fala, em determinado momento Deus fala para o povo, vejam onde seus caminhos os levaram. Veja onde os teus caminhos estão te levando, onde as tuas amizades estão te levando. Os resultados, a gente copia os hábitos das pessoas que estão perto de nós de forma inconsciente. Então, todo mundo que você convive não guarda dinheiro, só vive pelo hoje, todo final de semana estão enchendo a cara, gastando com comida, gastando com bebida, gastando com festa, ou mesmo que seja gastando só com coisas, não investindo em si, no seu desenvolvimento, na construção de um futuro próspero, você é o próximo a viver assim, entende? Você cultivou o hábito de anotar os teus gastos e supervisionar esses gastos com frequência? Porque anotar os gastos é um exercício de consciência maravilhoso. Porque se tu vê assim, eu lembro de uma cliente que falou assim, quando começou a mentoria, Gabi, eu comecei a preencher na minha planilha e eu fui ver que eu tinha 52 anotações no mês de supermercado, ou seja, eu fui 52 vezes no mês no mercado. Eu fui mais vezes no mercado que tem dias no mês. Não tá certo. Olha o quanto que eu devo estar gastando de combustível e de tempo. Não, eu preciso fazer um planejamento melhor e que seja 2 vezes por semana, 3 no máximo. Mas não mais do que uma vez por dia, né? No geral, assim. Mas é só anotando que a gente percebe essas coisas. Então veja se você tem clareza para onde está indo o teu dinheiro. Se você tiver um controle e estiver anotando, você tem um lugar onde você lança essas despesas para conferir isso, você com certeza vai saber quando alguma coisa estiver errada. Então vai chegar no meio do mês, aquele orçamento que, sei lá, era de R$ 2.000 de mercado, é metade do mês e já está em 1.500. Já vê assim, opa, eu vou ter que dar um pezinho no freio aqui porque tem alguma coisa errada. Outra pergunta, você cultivou uma rotina financeira semanal nesse primeiro semestre? Ou você só parava para olhar para o dinheiro na hora que tinha que pagar alguma conta, ao invés de olhar o resultado e planejar os gastos daquela semana? Se ia ter um aniversário, quanto que ia gastar de presente? Se ia ter um momento de lazer, qual era o limite daquele orçamento de lazer? Porque é justamente essa rotina semanal que vai te fazendo reconhecer e perceber e fazer a lapidação necessária. Você passou o primeiro semestre trabalhando com clareza de metas ou trabalhando só para pagar os boletos? Você passou todos os meses trabalhando sabendo que o resultado do teu trabalho, além de pagar as contas, seria, todos os meses eu estou guardando aqui tantos reais para minha reserva, uma outra parte aqui eu estou guardando esse valor nessa caixinha do Nubank aqui porque é a viagem que eu vou fazer lá no final do ano, ou você foi só para pagar os teus boletos e ponto final? Para que tu trabalhou no primeiro semestre? Nesse primeiro semestre tu continuou ganhando a mesma coisa, ou tu conseguiu ganhar mais ou menos. E na verdade não seria nem ganhar, né? Seria fazer dinheiro. A tua renda, ela permaneceu igual, aumentou ou diminuiu? E você está satisfeito com esse resultado? Porque pode ser que você, como CLT, esteja ganhando realmente a mesma coisa, beleza? Mas isso está sendo suficiente para construir a vida que tu queres? É material de construção suficiente para o tamanho da obra que tu queres? Porque se não é, tu pode fazer alguma coisa de diferente, um plano de ação para aumentar. Porque se tu aumentar R$ 200 por mês na tua renda de junho até dezembro, tu já tem R$ 1.200 no final do ano para te investir em alguma meta tua. Entende? Como é que eu posso fazer esse R$ 200 a mais por mês com uma renda extra? E aí tu já começar a desenvolver. Algumas perguntas que não estavam aqui, mas que eu não tinha anotado aqui. Não, na verdade tem mais 2 aqui que eu tinha esquecido. Que eu vou falar agora, mas depois eu vou falar dessas outras que eu me lembrei aqui, tá? Qual o teu sentimento olhando para os teus resultados do primeiro semestre? Os resultados financeiros, obviamente. É um sentimento de realização, de ânimo, de empolgação, de motivação, de esperança para o futuro ou de medo, de frustração, de tristeza? Quais são os sentimentos?
Qual resultado especificamente tu queres alcançar até 31 de dezembro? Qual é aquele resultado que tu fala assim, eu não me chamo Gabriela se eu chegar em dezembro, no dia 31, tá na virada do ano, e isso não tiver acontecido? Qual é esse resultado? É uma viagem? É ter guardado dinheiro? É fazer aquela reforma da tua casa? É pintar aquela parede? É trocar os móveis do teu quarto? É trocar de carro? Ou é fazer aquela manutenção do carro que precisa ser feita? O que é essa coisa? É abrir o teu negócio próprio? Não sei o que é. Mas qual é a coisa que, se tu não fizer ela, tu vai se sentir extremamente frustrado no final do ano? Você tem que saber que coisa é essa. Qual é a primeira decisão que tu precisa tomar? Qual é a primeira ação prática que tu precisa ter para começar a caminhar em direção a essa meta? Então, se tu queres, por exemplo, a meta que eu tenho para chegar lá no 31 de dezembro é fazer uma viagem para visitar meus familiares que faz 5 anos que eu não vejo eles. Ok. Eu preciso, talvez o primeiro passo seja descobrir quanto custa essa viagem. Eu soube que essa viagem, fui atrás, vi que entre hospedagem, passagem, um monte de coisa, alimentação, etc., vai me custar 7 mil reais. Agora eu tenho que ver quanto que eu preciso guardar por mês, e aí, se você não tiver um planejamento financeiro, você não vai conseguir fazer isso de uma forma saudável financeiramente. Você pode até fazer, mas aos trancos e barrancos, ou até mesmo se endividando. Então, o próximo passo, depois de descobrir, já vai ser criar um planejamento financeiro. Você pode fazer isso junto comigo. Não precisa ser tão complicado se você for fazer sozinha. Se você fizer acompanhado, vai ser muito mais simples. E para finalizar, mais algumas perguntas aqui, como eu falei, que não estavam aqui escritas, mas que me veio à mente enquanto eu estava falando com vocês é: você orou pela sua vida financeira nesse primeiro semestre, ou você só confiou na força do seu braço? Ou você só confiou na tua sabedoria, na tua capacidade, na tua força humana para gerar resultados financeiros? Porque se você não sabe ainda, você já deve saber porque você está aqui no podcast, mas o dinheiro, ele é espiritual. Então não tem como você separar a tua vida financeira do sagrado, do espiritual. Você precisa orar, porque exatamente tudo que acontece na tua vida financeira existe uma raiz ligada ao mundo espiritual. E se você convidar Deus para participar da tua vida financeira e dar espaço para Ele, você pode viver coisas sobrenaturais e você pode, inclusive, viver uma aceleração. É claro que aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer, tá? Deus não vai sentar e preencher a planilha por ti. Ele não vai sentar e fazer esse tipo de análise aqui, né, de balanço financeiro por ti. Deus não vai controlar os teus gastos por ti. Mas ele pode, e ele faz isso, porque eu já vivi isso muitas vezes, de ir lá e soprar o teu nome no ouvido de um cliente que já falou contigo há um tempão atrás e esqueceu de ti, falando: do nada, tô aqui no banho, me veio o nome da Gabi, vou mandar mensagem para ela que eu vou fechar a consultoria. E justamente ser aquela venda que faltava para te bater a tua meta do mês. Então esse é o tipo de coisa que que não tá na tua alçada, que é o sobrenatural, mas que Deus pode fazer. De te colocar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, na compra do carro que tu queres ter, para abrir portas que o teu braço, que a tua sabedoria humana jamais seria capaz de fazer. Então, se tem algo que eu faço sempre é orar pela minha vida financeira. Inclusive, eu e Thales, a gente vai fazer o nosso financeiro, a gente ora e a gente fala: Senhor, a gente está aqui para cuidar, para ser mordomo daquilo que tu tem confiado nas nossas mãos, dá sabedoria para a gente tomar decisões, que a gente não faça isso só com base na nossa cabeça, no nosso entendimento, mas que a gente seja iluminado por ti. Porque, gente, se tem alguém sábio, é o Senhor Jesus. Então, é maravilhoso ter a sabedoria dele para tomar decisões financeiras, entende? Então, eu te convido a refletir também o quanto você convidou Deus para fazer parte da tua vida financeira nesse primeiro semestre. E eu espero que com toda essa reflexão, que com todos esses questionamentos aqui que eu trouxe, você possa realmente botar isso em prática, que você seja alguém que não vá só ouvir, entrar por um lado, sair pelo outro e ser mais um episódio de tantos que você está ouvindo, às vezes um atrás do outro. Isso é uma coisa até para ficar um conselho aqui. Não fique só no piloto automático também nisso, ouvindo para ter obesidade mental. Ouça isso, para, e você vai pegar todos esses tópicos aqui que eu falei, você vai escrever e você vai pôr na sua agenda qual é o dia que você vai fazer isso. Se vai ser lá no dia 30 de junho, se vai ser no dia 1º de julho,
mas se comprometa em colocar isso em prática, porque com certeza o que você vai conseguir enxergar a partir desse balanço vai te dar a clareza necessária para ajustar os parafusos que precisam ser ajustados e tu ter um segundo semestre com o dobro de resultado, de produtividade na tua vida financeira do que talvez tu viveu no primeiro. Eu já vi grandes milagres acontecerem, né? Se a gente pudesse dizer assim, obviamente que não foi um milagre, mas foi, assim, realmente pessoas comprometidas com a construção da sua vida abundante a partir do posicionamento. Eu já vi pessoas que em 6 meses quitaram dívidas, já vi pessoas que em 6 meses guardaram muito dinheiro, pessoas que saíram de um comportamento muito impulsivo com dinheiro para algo com um nível de consciência, sabe, de autocontrole, de domínio próprio extraordinário. Então, você pode ser alguém completamente diferente, que esse é o passo, né? É você se tornar alguém diferente, consequentemente ter resultados bem diferentes lá em dezembro. E se esse episódio fez sentido para você, curte aqui, compartilha com o máximo de pessoas e nós nos vemos no próximo episódio. Um grande beijo, tchau, tchau!